Não fecha esse vídeo ainda. Eu sei que você está ocupado, eu sei que a sua lista de coisas para fazer hoje é grande. E eu sei que talvez você tenha chegado até aqui quase por acidente, rolando a tela sem muito destino. Mas eu preciso que você fique por um momento. Porque o que vai acontecer aqui nos próximos minutos não é um vídeo comum. É um encontro. E encontros como esse não acontecem por acidente. Deus não desperdiça detalhes. Ele não deixa o algoritmo agir sozinho quando um filho seu está precisando de uma palavra. Ele usa tudo. Ele usa o momento certo, o vídeo certo, a frase certa para chegar até o coração que ele conhece por completo. E hoje ele escolheu chegar até você por aqui. Talvez você tenha acordado hoje e o peso já estivesse lá antes mesmo de você abrir os olhos completamente. Esse peso que não tem endereço certo, não tem nome exato, mas que você reconhece porque ele é velho companheiro. Talvez seja o peso de uma situação que não se resolve, de uma relação que não se cura, de uma conta que não fecha, de uma saudade que não passa, de um medo que não vai embora, por mais que você tente afastá-lo com ocupação e com barulho. E você aprendeu a conviver com esse peso. Aprendeu a sorrir com ele nas costas. Aprendeu a funcionar carregando o que ninguém vê. Mas hoje, aqui, você não precisa mais sustentar esse peso sozinho. Porque você não estava sozinho antes mesmo de chegar aqui. E você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a este momento de graça. Um momento que a misericórdia de Deus preparou com o seu nome. Aqui é um lugar de oração verdadeira, de fé que não precisa ser perfeita para ser real, de encontro com aquele que te conhece desde antes do seu nascimento e que nunca, em nenhum momento da sua vida, desviou os olhos de você. Antes de entrarmos juntos nesta oração, eu quero te fazer um convite. Se inscreve neste canal agora, não como um gesto automático de quem clica em tudo, mas como quem diz: eu quero fazer parte de uma comunidade de fé, de pessoas que começam o dia colocando Deus na frente, de almas que sabem que a oração não é o último recurso depois que tudo falhou. É o primeiro passo antes de qualquer coisa. Ao se inscrever, você está dizendo que quer continuar esse caminho. E isso já é um ato de fé. E agora, nos comentários, eu quero te pedir algo importante. Escreve assim: Senhor, eu creio no teu cuidado sobre a minha vida. Escreve isso com toda a convicção que você tem agora, mesmo que ela seja pequena. Porque Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. Você não precisa de uma fé gigante para começar. Você precisa de uma fé real. E essa frase que você vai digitar é uma declaração real. Uma semente real. E sementes reais crescem. Agora eu preciso te falar sobre algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. O inimigo da sua alma não tem medo das suas conquistas materiais. Ele não tem medo do seu sucesso profissional, da sua casa boa, do seu carro novo. O que ele teme, o que realmente o faz recuar, é quando um filho de Deus sabe quem ele é. Quando um filho de Deus entra de joelhos na presença do Pai e sai de lá de pé, vestido de autoridade, com a certeza de que não está sozinho no campo de batalha. Isso o inimigo não consegue suportar. E é exatamente isso que vai acontecer aqui hoje. Porque hoje não é um dia qualquer para você. Hoje é o dia em que a misericórdia de Deus interrompeu a sua rotina para te lembrar de algo que você pode ter esquecido no meio da correria. Que você é amado, que você é protegido, que há uma força que trabalha a seu favor que é infinitamente maior do que qualquer força que trabalha contra você. E que a batalha que você está travando, seja ela qual for, já tem um vencedor definido. E esse vencedor é o Senhor que você serve. Vamos agora ancorar o nosso coração na palavra de Deus antes de orar. Porque a oração que sai depois de receber a palavra tem uma força diferente. Ela sai com autoridade. Ela sai com o respaldo do céu. Ela não é apenas o desejo de um coração humano subindo. Ela é a própria vontade de Deus, sendo declarada pela boca de um filho que acredita. Abra o seu coração agora
para o Salmo 27. Deixa cada palavra pousar sobre a sua alma como chuva sobre terra que estava esperando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malignos se aproximaram de mim para comer a minha carne, foram eles, os meus inimigos e os meus adversários, que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampasse contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que contra mim se levantasse guerra, mesmo assim eu confiaria. Respira fundo agora. Deixa esse versículo entrar. O Senhor é a minha luz, não uma luz qualquer. A minha luz. A que ilumina exatamente o caminho que é o seu. A que clareia o que estava confuso especificamente na sua situação. A que enxerga o que os seus olhos não alcançam. O Senhor é a força da minha vida. Não a força que eu tenho quando estou bem descansado e animado, mas a força que sustenta quando a minha já acabou, quando os joelhos querem dobrar de cansaço, quando a vontade de continuar está no limite. É nesse momento exato que a força dele entra, não para substituir o que você tem, mas para multiplicar o que restou. E o salmista continua: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, porque ele me esconderá no seu pavilhão no dia do mal. Esconder-me-á no recôndito da sua tenda, e sobre uma rocha me elevará. Uma coisa: o salmista, que tinha inimigos, que tinha guerras, que tinha perdas e batalhas reais, quando foi reduzir tudo a uma coisa só, escolheu a presença de Deus. Não o dinheiro que resolveria os problemas, não a vitória sobre os inimigos, não o reconhecimento, não a saúde, não a paz imediata. A presença. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo o que precisa para enfrentar tudo o mais. Quem mora na casa do Senhor está escondido no dia do mal. E você, que chegou até aqui hoje, também está buscando essa presença. E isso significa que você já está mais perto do que pensa. Agora deixa eu te falar sobre o que está acontecendo na sua vida neste momento. Não porque eu sei de detalhes específicos, mas porque eu conheço a jornada humana. E ela tem uma regularidade que vai além das diferenças de cada um de nós. Você está carregando algo que está pesado demais para os seus ombros sozinhos. Pode ser uma preocupação financeira que não saiu do lugar por mais que você tenha tentado. Aquela dívida que parece não ter solução. Aquela situação que toda vez que você pensa que resolveu, volta de um jeito diferente, como se tivesse raiz. E você já tentou de tantas maneiras que começou a acreditar que talvez para você não haja saída, que talvez o milagre aconteça para os outros, mas a sua vida tenha uma lei diferente. Ou talvez seja uma dor de relação. Um casamento que foi se distanciando tão devagar que você quase não percebeu até o dia em que olhou para o lado e sentiu que havia um estranho ali. Um filho que tomou um caminho que parte o seu coração e para o qual você não sabe mais o que fazer além de chorar na calada da noite. Uma amizade que terminou de um jeito que ainda não faz sentido. Uma solidão que você sente mesmo quando está rodeado de pessoas, porque o que falta não é companhia, é conexão verdadeira. Ou pode ser uma exaustão que vai além do cansaço físico, um esgotamento da alma que nenhuma noite de sono resolve, porque não é o corpo que está doente, é o interior que está seco. Você deu tanto por tanto tempo que não sabe mais o que sobrou de você mesmo, por baixo de todas as funções que você exerce. Pai ou mãe, filho ou filha, trabalhador, responsável, forte. Você vestiu tantos papéis que esqueceu qual é o seu rosto quando não está representando nenhum deles. Eu sei tudo isso. E mais do que eu, Deus sabe. Ele sabe com uma precisão que nenhum ser humano tem. Ele conhece cada camada da sua dor, cada razão de cada medo, cada história por trás de cada comportamento. E mesmo assim, especialmente por causa disso, ele não desistiu de você. Ele não virou o rosto. Ele não disse que a situação está além do que pode fazer. Pelo contrário, é exatamente nas situações que parecem além do possível
que a glória de Deus tem mais espaço para se manifestar. Porque quando a solução vem de onde ninguém esperava, de um jeito que ninguém planejou, todo mundo sabe de onde veio. Agora coloca a mão sobre o seu coração. Sente o calor da sua própria mão. Sente os batimentos. Cada um deles é a prova de que Deus ainda tem planos para você. Que a sua história não acabou. Que o capítulo mais difícil não é o último. Que o autor sabe o que está escrevendo mesmo quando você, que está dentro da história, não consegue enxergar para onde ela vai. E vamos entrar agora na oração. Não como quem cumpre um ritual, mas como quem atravessa uma porta e entra em outro espaço. Um espaço onde o tempo funciona diferente, onde as regras do mundo lá fora não se aplicam, onde o impossível tem outro nome. Senhor meu Deus, Pai de toda bondade e de toda misericórdia, eu me aproximo de Ti hoje não com a força que eu gostaria de ter, mas com a honestidade de quem não tem mais como fingir que está tudo bem. Tu sabes, Pai, que eu tenho carregado mais do que as minhas forças humanas conseguem sustentar. Tu sabes das noites que não foram de descanso, mas de batalha silenciosa. Tu sabes das manhãs em que eu me levantei por obrigação, quando cada célula do meu corpo queria ficar parado. Tu sabes do sorriso que eu coloco no rosto antes de sair de casa, não porque a alegria está transbordando, mas porque o mundo lá fora não precisa ver tudo o que está acontecendo aqui dentro. E Tu sabes também, Senhor, daquelas orações que eu fiz e que pareceram subir até o teto e parar por lá. Aquelas vezes em que eu fui até Ti com um pedido urgente e o silêncio pareceu a única resposta. Eu confesso, Pai, que nesses momentos a minha fé tremeu, que eu questionei, que houve horas em que eu me perguntei se estava sendo ouvido, se a minha voz chegava ao Teu trono, se eu importava dentro de um universo tão grande e tão cheio de outras histórias mais urgentes do que a minha. Perdoa-me, Senhor, por cada momento em que o medo falou mais alto do que a fé, não com a culpa que paralisa, mas com a humildade que me aproxima de Ti, porque eu sei que Tu não me condenas por ter tremido. Tu próprio disseste que és o Deus que sustenta a mão que se estende, mesmo que essa mão esteja tremendo. E eu estou estendendo a minha agora. Pai amado, a primeira coisa que eu preciso hoje é da Tua paz. Não a paz que o mundo oferece, que dura enquanto as circunstâncias cooperam e que se dissolve ao primeiro sinal de turbulência. Eu preciso da Tua paz, aquela que excede todo entendimento, que se instala no coração mesmo quando a mente ainda não entende, que permanece quando tudo ao redor balança e que nenhuma tempestade consegue remover porque ela não vem de fora para dentro. Ela vem de Ti para dentro. E o que vem de Ti não tem prazo de validade. Que essa paz desça agora sobre a minha mente agitada. Que ela dissolva cada pensamento que não para, cada cenário catastrófico que a minha imaginação construiu nas madrugadas, cada conversa imaginária que eu tive repetindo o que eu deveria ter dito ou o que vou precisar dizer. Acalma o turbilhão, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja como uma mão gentil que pousa sobre a minha cabeça e que simplesmente diz: descansa, eu cuido do resto. Senhor Jesus, Tu que disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu venho agora, com todo o meu cansaço, com toda a minha sobrecarga. Eu não tenho elegância nessa chegada. Eu não tenho as palavras certas. Eu não tenho a postura espiritual impecável. Mas eu venho. E Tu disseste que quem vem a Ti, Tu não rejeitarás. Então eu confio nessa palavra, mais do que confio nos meus sentimentos de agora. Agora, Pai, eu quero trazer para dentro desta oração as pessoas que carrego no coração, com um amor que às vezes dói de tão grande. A minha família, Senhor. Cada rosto que aparece na minha memória agora, quando pronuncio essa palavra. Cada pessoa que está ligada a mim por sangue ou por amor, e que carrega as suas próprias batalhas, que eu nem sempre consigo ver por completo. Cobre a vida deles com a Tua proteção que não tem falha, Senhor. Que os Teus anjos de guarda estejam ao redor de cada um deles em cada momento deste dia. Em cada estrada que percorrerem, que a mão invisível do Pai os sustente e os desvie de todo o perigo. Em cada ambiente de trabalho, em cada escola,
em cada lugar onde eles estiverem agora mesmo enquanto eu oro. Que a tua presença os preceda e os envolva. Pelo meu casamento, Senhor, eu clamo com urgência, porque eu sei que o inimigo não ataca frontalmente quando quer destruir um lar. Ele age nas pequenas coisas, no cansaço acumulado que tira a paciência, nas palavras ditas, no tom errado, num momento errado, no distanciamento que vai crescendo tão devagar que nem parece distanciamento, parece apenas rotina. Nessas brechas pequenas que ele vai abrindo, até que um dia o abismo está lá e os dois lados se perguntam como chegaram tão longe um do outro. Cura essas brechas hoje, Senhor, com a graça que só Tu tens para restaurar o que parece irrecuperável. Devolve ao meu casamento a ternura que existia no princípio e que o peso da vida foi cobrindo de pó. Que onde houve palavras que feriram, haja perdão verdadeiro, não o perdão da boca que diz, mas o coração ainda guarda, mas o perdão que lava por completo e devolve a leveza. Que onde houve frieza, haja calor. Que onde houve incompreensão, haja o dom de enxergar o outro com os olhos da graça e não apenas com os olhos do cansaço. Pelos meus filhos, meu Deus, o meu coração se inclina de um jeito diferente, porque há uma vulnerabilidade em amar um filho que não existe em nenhum outro amor. Você deu tudo de si para trazer uma vida ao mundo, e agora essa vida tem os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas, os seus próprios desafios, e você ama com uma intensidade que assusta justamente porque sabe que não pode controlar tudo, não pode estar em todos os lugares, não pode proteger de toda a dor. Mas Tu podes, Senhor. Tu que os conheces pelo nome antes mesmo de eu os conhecer. Tu que contaste os fios do cabelo deles e que sabes os planos que tens para cada um. Guarda-os, Pai. Afasta de perto deles tudo que foi preparado para desviar o seu destino. Sela os seus ouvidos contra as vozes que mentem sobre quem eles são e sobre o valor que têm. Coloca no coração deles um anseio genuíno por Ti, uma sede que o mundo, com toda a sua oferta barulhenta, não consiga satisfazer. Que eles encontrem em Ti o que eu encontrei. Que nada fora de Ti preenche o que foi feito para ser preenchido por Ti. Guarda a saúde de todos os que eu amo, Senhor. Visita agora os leitos onde alguém da minha família ou dos meus amigos está sofrendo. Que o Teu toque de cura desça sobre esse corpo cansado e que a Tua vontade de restaurar seja feita de uma maneira que os médicos possam ou não entender, mas que todos reconheçam como vinda de Ti. Que a minha casa, Pai, seja um espaço consagrado à Tua presença. Que quem entre aqui sinta algo que não sabe nomear, mas que é o Teu Espírito habitando nesse lugar. Que as paredes do meu lar guardem mais orações do que palavras duras. Que a mesa da minha casa seja lugar de reunião e não de tensão. Eu consagro o meu lar a Ti agora. Cada quarto, cada canto, cada espaço é Teu, Senhor. E o que é Teu está protegido por quem nunca dorme e nunca falha. Sente agora a mão de Deus pousando sobre a sua casa, sobre cada pessoa que você acabou de colocar na oração. Isso é real. Ele está agindo agora. O Pai que não dorme está cuidando do que é seu enquanto você ora. Senhor, agora eu me levanto na autoridade que me foi dada como filho Teu, como batizado no Teu nome, como membro do Teu corpo, e eu trago diante do Teu trono a minha vida no mundo, o meu trabalho, a minha provisão, os frutos do meu esforço. Tu sabes, Pai, como é difícil, às vezes, sustentar a fé quando as finanças estão pressionadas, quando o dinheiro que entra não cobre o que precisa sair, quando você faz as contas de todos os jeitos possíveis e o número não fecha de nenhum deles, quando você acorda e já pensa nas dívidas antes de pensar em qualquer outra coisa. Essa pressão financeira tem um peso específico porque ela toca na dignidade, toca no sentimento de ser provedor, de ser capaz, de dar conta. E quando essa área está estremecida, tudo o mais parece mais pesado. Mas eu declaro hoje sobre a minha vida financeira que Tu és o meu provedor, Senhor. Não o meu emprego, não o meu patrão, não a economia, não as circunstâncias do mercado. Tu és a minha fonte. E a fonte não seca quando o canal temporário fecha. Ela abre outro caminho.
ela encontra outra saída. Ela jorra de onde parecia impossível, porque a sua origem não é humana. Eu apresento a Ti cada dívida pelo nome, Senhor, cada compromisso que pesa sobre os meus ombros. Não com desespero, mas com a fé de quem sabe que está colocando nas mãos certas. Tu és o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Tu és o Deus que encheu de azeite os vasilhames da viúva, até que não houvesse mais nada para encher. Tu és o Deus que abriu o mar, para que o impossível se tornasse caminho. E esse mesmo Deus está olhando para a minha situação financeira, agora com a mesma disposição de agir. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de escassez que tentou se instalar como morador permanente na minha vida. Toda crença herdada de que falta é o meu destino. Toda voz que disse que para mim nunca vai ser diferente. Toda corrente de pobreza que tentou passar de geração em geração, como se fosse herança obrigatória. Isso não é minha herança. A minha herança está no céu e ela é abundante. E começa a se manifestar na terra a partir de hoje. Abre as portas, Senhor, aquelas que estavam trancadas por circunstâncias que estão além do meu alcance. Aquelas que foram fechadas por injustiça humana. Aquelas que eu ainda nem sei que existem. Prepara caminhos que a minha mente não está conseguindo imaginar, porque Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E eu recebo pela fé a provisão que já está sendo liberada no mundo espiritual enquanto eu oro. Protege também o que eu já tenho, Pai, o fruto do meu trabalho honesto, a bênção que Tu já derramaste sobre a minha vida. Que o devorador não encontre espaço, que aquilo que foi construído com suor e com fé seja guardado pelas Tuas mãos que sustentaram o universo desde o princípio. Senhor, eu quero orar agora por algo que carrego no fundo do coração e que raramente coloco em palavras com tanta clareza. Eu quero orar pelos meus sonhos, por aquelas coisas que eu um dia acreditei com uma certeza que me surpreendia e que o tempo, as decepções e os cansaços foram cobrindo de dúvida. Aquele chamado que eu sentia com uma clareza que parecia impossível de ignorar e que hoje está mais silencioso do que eu gostaria. Aquele projeto que eu comecei com tanta fé e que esbarrou em tantas pedras que eu não sei se ainda faz sentido continuar. Aquele desejo do coração que eu fui empurrando para um dia mais conveniente que nunca chegou. Pai de toda graça, Tu que ressuscitas o que estava morto, sopra vida sobre esses sonhos agora. Não me deixa desistir do que Tu mesmo colocaste em mim, porque os desejos que vêm de Ti não morrem só porque as circunstâncias não cooperaram. Eles esperam. Eles ficam quietos num período de inverno, mas a primavera chega, e com ela vem a floração do que parecia perdido para sempre. Dá-me, Senhor, a perseverança para não soltar o que Tu me confiaste, a paciência para esperar o Teu tempo sem que a espera me amargure, a sabedoria para entender que o atraso não é negativa, é preparação, que o caminho mais longo não é o caminho errado, é o caminho que Te dá mais espaço para me transformar no que preciso ser para carregar o que Tu queres me dar. Espírito Santo de Deus, Consolador e guia da nossa alma, eu Te convido agora para os lugares que eu normalmente guardo fechados. Aqueles espaços internos onde a dor tem um endereço fixo, onde a rejeição deixou o seu endereço, onde a perda instalou a sua saudade, onde as decepções empilharam as suas histórias. Entra nesses lugares, Espírito Santo, não com pressa, não com violência, mas com a delicadeza que é a Tua marca, como a luz que não arranha os olhos, mas que vai preenchendo cada canto escuro devagar, até que não haja mais sombra. Cura o que está ferido ali dentro. Não apenas alivia a dor, porque o alívio é temporário. Cura a raiz, aquela primeira ferida que abriu caminho para todas as outras. Aquela experiência lá atrás que ensinou ao meu coração que o mundo não é seguro, que as pessoas falham, que o amor tem condições e que eu precisava ser de um determinado jeito para merecer ser amado. Essa mentira que entrou pela porta de uma dor real precisa ser arrancada pela raiz hoje, Senhor, porque ela influencia tudo. Influencia como eu me relaciono, como eu confio, como eu recebo o amor que me é oferecido.
como eu me vejo diante de ti. Se lá no fundo eu ainda acredito que preciso merecer a tua graça, que preciso estar suficientemente limpo e suficientemente bom para que tu me ouças, então eu nunca vou chegar até ti com a liberdade de um filho. Vou sempre chegar como um servo que calcula se fez o suficiente. Liberta-me dessa escravidão, Espírito Santo. Que eu saiba, não apenas na cabeça, mas no fundo do coração, que eu sou amado antes de fazer qualquer coisa. Amado no meu erro e no meu acerto. Amado no meu dia de fé e no meu dia de dúvida. Amado com uma constância que não depende da minha performance e que não pode ser conquistada nem perdida pelo meu comportamento, porque ela vem da natureza de Deus, que é amor, e não da minha capacidade de ser perfeito. Que essa certeza mude a maneira como eu acordo amanhã, como eu trato as pessoas ao meu redor, como eu enfrento os desafios do dia. Que eu saia desta oração não apenas com os meus pedidos feitos, mas com a minha identidade mais firme, sabendo quem eu sou, filho amado do Pai Eterno, e que nenhuma voz, nenhuma circunstância, nenhum fracasso e nenhum inimigo tem poder para mudar isso. Dá-me também, Espírito Santo, o dom do discernimento para os dias que virão, porque eu vivo num mundo onde nem tudo é o que parece, onde sorrisos podem ser calculados, onde as intenções nem sempre batem com as palavras. E eu preciso da tua sabedoria, não para viver desconfiado de todos, mas para caminhar com os olhos abertos, para saber quando uma oportunidade vem de ti e quando é uma armadilha bem disfarçada, para reconhecer quem tem um coração verdadeiro e quem usa uma máscara bem construída, para saber quando falar e quando o silêncio é a resposta mais poderosa. Fecha os meus ouvidos, Senhor, para tudo que foi dito sobre mim com a intenção de diminuir, de confundir, de afastar do meu propósito. Que a fofoca não encontre solo fértil na minha mente. Que a calúnia não abale o que foi construído na oração. Que os planos dos que desejam a minha queda sejam desfeitos antes mesmo de chegarem perto de mim, não pela minha esperteza, mas pela tua proteção que vai à minha frente. Sente agora, meu irmão, minha irmã, o que o Espírito Santo está fazendo em você neste momento. Aquele calor que você está sentindo não é coincidência. Aquela leveza que foi chegando devagar desde o começo desta oração não é autossugestão. É real. É a presença de Deus, que não precisa de condições ideais para agir, que não precisa de uma igreja, de um altar específico, de um padre à sua frente, que está aqui, agora, neste ambiente onde você está, porque você abriu o coração e o convidou. E onde Deus é convidado, Ele entra. A sua alma está sendo restaurada neste momento de uma maneira que você talvez só consiga medir daqui a alguns dias, quando você olhar para trás e perceber que algo mudou, que uma leveza está lá onde havia peso, que uma clareza está onde havia confusão, que uma esperança está brotando onde havia cansaço. Isso é o trabalho do Espírito, silencioso, profundo, real e permanente. Agora, com o coração transbordando de gratidão, nós nos levantamos para a ação de graças, porque a gratidão profética é o ato de fé mais alto que existe. É quando você agradece antes de ver, porque crê que o que foi pedido já está sendo preparado. Pai, eu te agradeço por esta oração que chegou ao teu trono, não pela eloquência das minhas palavras, mas pela sinceridade do meu coração. Eu te agradeço por cada pessoa que orou junto comigo aqui hoje, cada alma que abriu o coração ao mesmo tempo que eu. Que a bênção que desceu sobre mim tenha descido sobre cada uma delas também, porque tu és o Deus que não é parcial, que não tem favoritos, que ama cada filho com a totalidade de quem é infinito em amor. Eu te agradeço pela provisão que está sendo liberada, pelos caminhos que estão sendo abertos, pelas portas que as tuas mãos estão escancarando agora no mundo espiritual e que em breve eu verei se manifestar no mundo natural. Eu te agradeço pela cura que está fluindo, pela restauração que está acontecendo, pela paz que já pousou sobre a minha casa antes mesmo de eu chegar lá. Eu te agradeço pelos sonhos que tu ressuscitaste nesta oração, pelas promessas que tu confirmaste,
pela identidade que tu restauraste, pela certeza que agora está mais firme do que quando o vídeo começou. Que eu sou amado, que estou protegido, que não estou sozinho e que o melhor ainda está por vir. Nós cremos, Senhor, com toda a força que restou e com toda a que tu renovaste, que esta virada que você prometeu está chegando. Que o choro da noite vai dar lugar à alegria da manhã. Que a semente plantada em lágrimas vai ser colhida com júbilo. Que a história que parecia ter chegado num beco sem saída vai revelar uma virada que só o teu amor consegue escrever. Receba agora, sobre a sua cabeça inclinada e sobre cada pessoa da sua família, a bênção que sela este momento. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu semblante sobre a tua vida e te dê a sua paz. A paz que nenhum problema pode roubar. A paz que nenhuma terça-feira difícil pode desfazer. A paz que fica mesmo quando tudo ao redor ainda não resolveu, porque ela não vem das circunstâncias, ela vem do Pai. Antes de fechar este vídeo, eu quero te deixar com uma última palavra. O Salmo 27, com o qual abrimos esta oração, termina assim: espera no Senhor, tem bom ânimo, Ele fortalecerá o teu coração. Sim, espera no Senhor. Esperar não é cruzar os braços, não é desistir de agir. Esperar no Senhor é continuar caminhando com a certeza de que Ele está agindo no que você não consegue ver. É plantar mesmo sem ver a chuva. É acreditar no amanhecer mesmo no meio da madrugada mais escura. Você chegou até aqui hoje porque a sua fé ainda está viva, mesmo que esteja pequena, mesmo que esteja machucada, mesmo que esteja cansada. Ela está viva. E Deus faz muito com o pouco que se entrega com sinceridade. Se esta oração tocou o seu coração, compartilha agora com alguém que você sabe que está precisando. Não porque é protocolo, porque você sabe o que sentiu aqui e sabe que tem alguém que precisa sentir isso também. Deixa o teu like como um ato de gratidão. Volta amanhã, porque a jornada continua e cada dia tem a sua palavra, a sua oração, a sua graça específica esperando por você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, com a tua casa e com todos os que você ama, hoje, amanhã e em todos os dias que ainda estão por vir. Vai em paz, vai com fé e nunca se esqueça, você não está sozinho. Amém.